Bom dia, gente. Nada que começar a nossa aula, né? Já usando aqui um álcool gel rapidinho pra gente dar início à nossa aula. Gente, pessoal, pega o material de geografia, página 398, por favor. A gente vai falar da desigualdade de distribuição da população mundial. Nós vamos falar sobre 3 fatores: o econômico, o histórico e o natural. Tá? Dentro desses 3 fatores, a gente vai ver a desigualdade da população. O que é uma desigualdade? É uma separação dentro desse conteúdo. É uma separação da sociedade que está num lugar habitado e de repente resolve ir para outro lugar. E aquele lugar que estava sendo habitado por aquela pessoa acaba diminuindo o índice e acrescentando em outro país, em outro local por onde ela for. Pode ser de estado para estado, de país para país, de município para município. Aí quando vem o gráfico total da população, aí eles fazem essa divisão. Então vamos lá. Peguem sempre o marcador de vocês, como eu tenho dito nas aulas anteriores. Ao superar as diversidades e limitações impostas pelas condições do meio natural, o ser humano pode se dispersar e fixar em quase todos os lugares do planeta. Ele pode visitar qualquer lugar. Ele tem essa facilidade de sair de um lugar para outro. Nada o prende. O aprimoramento das técnicas, assim como o crescimento demográfico, que é crescimento demográfico, é o crescimento da população mundial, tá? O crescimento da população brasileira, o crescimento da população argentina e assim vai, etc. Permitir a ocupação dos lugares mais inóspitos da Terra, os lugares mais, digamos assim, tops. Nos dias atuais, os seres humanos habitam tanto as zonas geladas dos polos como as regiões áridas e quentes dos grandes desertos. Ou seja, nada impede mais. De primeira a pessoa ficava assim, pensando: será que eu vou me adaptar? Eu já colocava as coisas negativas na sua mente. Será que eu vou me adaptar a isso? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou tentar? Vou pelo menos tentar. Não, agora não. Eu vou e pronto. Tá decidido. Então, o ser humano ali já tem essa posição, tá? Nos dias atuais, os seres humanos habitam tanto as zonas geladas dos polos como as regiões áridas e quentes dos grandes desertos. Também há ocupações no topo das mais altas cadeias montanhosas do planeta. Veja aí no mapa mundi a distribuição da população. Analise bem a legenda. Sempre quando você for analisar um mapa, analise a legenda, que a legenda está trazendo informações de dentro daquele mapa para você aprender, tá? Embora o ser humano esteja presente em todos os continentes, sua distribuição pelos territórios é desigual. Veja no gráfico abaixo a distribuição da população nos continentes em 2015, gente. Em 2015 por continente, ninguém está falando de país aqui. Por continente. Nós temos 5 continentes: Oceania, Europa, América, África e Ásia. A população, ela tá se deslocando para... Qual é a área maior dentro desse gráfico? Qual é o continente maior que a população está visitando mais, está morando mais, está se habitando mais? Na Ásia, né? Mas isso em 2015. Lógico que agora, né, deve estar havendo uma mudança ou não, tá? Mas vamos aguardar a próxima coleção do nosso livro, que já vai vir bem mais atualizado. Então, para que vocês entendam, a população muitas das vezes ela vai por uma necessidade, ela vai por uma forma de trabalho, vai porque quer morar mesmo, sair daquele local, algo chama atenção: olha, aqui o índice de violência é maior, então eu vou para ali. Não, aqui eu corro mais, aqui eu tenho mais segurança do que lá. Então vai da pessoa, vai da população querer se habitar em outro local. O que acontece aí? Demograficamente, uns crescem, outros diminuem. Assim como sai daqui do Brasil para outro país, de outro país também vem para cá para o Brasil. Mas nunca vai se igualar. Sempre vai ter aquele que vai ter um índice maior, tá? Marque aí, por favor, o segundo parágrafo: o aprimoramento até planeta. E também analise esse gráfico, tá? Dê uma analisada nele e aí vocês vão ver quem é o continente que é menos visitado ou habitado, quem é o continente que é maior em habitação. Analise pelo gráfico. E nunca esqueçam, sempre observar a legenda, ok? Populoso ou povoado?
Qual é essa diferença? Um país é considerado populoso quando o número total dos seus habitantes é bastante elevado. Já para classificar um país povoado, é necessário calcular, analisar a distribuição média de sua população no território. Ou seja, tem uns que vão para visitar, dá um tempo e depois voltam. Tem outros que vão para habitar, para ficar, e resolve ficar ali. Então há essa diferença, há essa mudança, tá? O cálculo da distribuição da população no território recebe o nome de densidade demográfica. Como eu falei, é o estudo de análise da população de cada país ou mundialmente. Para tanto, divide-se o número total de habitantes de um país pela área do seu território. Lembram lá no 7º ano aquele cálculo? Se vocês voltarem lá no livro de vocês do 7º, ensina como se faz o cálculo demográfico. Assim, encontramos a densidade demográfica e podemos constatar se um país é muito ou pouco povoado. Eu só vou saber, o IBGE só sabe disso quando ele faz essa transformação, esse cálculo, que inclusive eu tinha ensinado vocês lá no 7º ano, que fala lá no livro de vocês, tem um exemplo, tá? Que é uma soma e depois vem uma divisão e etc. Ao apresentar elevada concentração de população em determinada área, o país é considerado densamente povoado e quando apresenta baixa concentração, pouco povoado. Nem todos os países populosos são necessariamente muito povoados. Veja alguns exemplos. Gente, é como eu falei, tem países que tá naquele momento de população cheia, mas quando vai analisar, muitos são turistas, muitos foram visitar, outros foram só dar um tempo. E faz com que naquele momento a população seja povoada, tá? Virem a página, por favor. Fatores da distribuição da população mundial. Há uma classificação dentro dessa distribuição mundial, que é os fatores históricos, naturais e o econômico. São 3, tá? Dentro dos fatores históricos, antes de eu começar a ler, vamos ver o conceito. Embora a população mundial ocupe todos os continentes do planeta, sua distribuição pelos territórios é desigual, como eu tinha falado anteriormente. Em um país povoado como a China, que em média apresenta 150 habitantes por quilômetro quadrado, há lugares em que a densidade demográfica é inferior a 5 habitantes por quilômetro quadrado. Entre os principais fatores dessa distribuição estão os históricos, os naturais e os econômicos. Veja alguns exemplos. Ou seja, algo ali fez com que a China crescesse em povoamento, mas vamos ver o que fez. Será que foi o fator econômico? Será que foi o fator histórico? Será que foi um fator natural? O que fez esse país crescer? Fatores históricos. No continente asiático, as maiores concentrações populacionais observadas nas posições sul e leste têm razões históricas que envolvem a expansão de civilizações milenares, como a chinesa e a hindu. Em geral, as áreas de ocupação mais antigas foram aglomerando habitantes ao longo do tempo e mostram-se hoje mais povoadas do que a área recentemente habitadas. Veja um exemplo, temos 2 exemplos aí. Povoamento próximo às margens do rio Nilo em 1880, na cidade de Cairo, no Egito. A mesma imagem, o mesmo local, o mesmo cenário, mas com uma mudança, crescimento populacional. Cidade do Cairo, no Egito, próximo ao Rio Nilo, em 2016. Vocês viram a diferença de 1880 para 2016? Ou seja, cresceu, expandiu, né? Ficou maior. Por quê? Por causa da população. Isso foi os fatores históricos que contribuem para isso, tá? Que são os patrimônios, que são as moradias, os locais, tá? Fatores naturais. Os lugares do planeta que apresentam condições climáticas rigorosas, como calor e frio intenso, relevo acidentado e irregular, apresentam densidade demográfica baixa em razão das limitações de ocupação humana. Entre esses lugares, podemos citar as regiões polares e os desertos, como do Saara, no norte da África, e do Gobi, na Ásia. Ou seja, muitos se adaptam a esse tipo de clima. Outros não, vão mais para visitar, vão mais para fazer a parte turística, mas não se habita, não fica para morar. E outros sim,
Então também é um fator natural que contribui. Se, digamos que eu resolva visitar um lugar desse e de repente eu me habite a este local, eu já vou sair do Brasil e vou ficar lá. Eu ficando lá, esse índice, esse crescimento vai abranger lá. Pelo fato de quê? Dos fatores naturais, que é o clima. Fatores naturais são climas, fatores históricos, os patrimônios. Fatores econômicos. Além das razões históricas e naturais, os fatores econômicos exercem influência na ocupação do espaço geográfico. Em geral, as áreas mais industrializadas e desenvolvidas do planeta são intensamente habitadas, como grande parte dos países europeus, os Estados Unidos e o Japão. Essas regiões de intenso crescimento econômico e que oferecem melhores condições de vida acabam atraindo um grande número de imigrantes, que pouco a pouco tornam esses lugares mais populosos e povoados. Populações numerosas e elevadas concentrações habitacionais também são observadas em região pouco desenvolvida, como os países pobres. Algumas dessas têm um povoamento muito antigo, caso de Bangladesh, Índia, Sri Lanka, Paquistão e Vietnã, na Ásia. Há também aglomerações humanas nos países em que o crescimento populacional é vertiginoso, como Ruanda, Uganda, Nigéria, Burundi, na África. Ou seja, gente, muitos países têm aglomerações populacionais devido aos fatores econômicos. Ou seja, poxa, no Brasil não está dando certo, eu não consigo trabalho, eu não consigo me adaptar porque não tem mão de obra para mim. Já sei, vou para a China, vou para a África, vou para algum país de dentro da Europa, e assim a pessoa vai se desenvolvendo em outro lugar. Então, o que chamou a atenção aí? O fator econômico, a mão de obra, emprego, industrialização. Dentro do fator histórico, muitos vão pelo local, pelo povoamento, pelos fatores históricos. Algo chamou a atenção para ficar ali. Fatores naturais, o clima, muitos vão por causa do clima. Ah, não gosto muito de calor, eu gosto mais de frio, eu não gosto mais de frio, eu gosto mais de calor. Então, esses três fatores básicos, naturais, econômicos e históricos, são os três fatores que contribuem para o crescimento da população em um determinado país. Tá? Virem a página, por favor. Vocês vão realizar atividade de casa na página 402 e 403. E aqui, na página, na página 400, podem marcarem com seu marcador fatores históricos, fatores naturais e fatores econômicos. Pode marcar todos, fatores históricos, naturais e econômicos. No exercício, no caderno, você vai lá, você sabe qual é a densidade demográfica do município onde mora? Com os colegas e a professora, busca informações e realiza esse cálculo no caderno. Ou seja, eu preciso mostrar esse cálculo numa parte de, como é que se diz? No quadro, algo assim. Só que eu vou fazer o seguinte, essa página 399 vocês não façam, porque eu vou ter que relembrar vocês desse cálculo, né? Porque muitos pode ser que saibam, outros pode ser que nem lembrem mais. Então eu vou fazer uma análise dele, não façam nada no caderno. Só façam essa página mesmo, 402 e 403. Qualquer dúvida, me procure no meu privado, por favor, tá? Vocês não podem procurar sua dúvida no grupo, porque o grupo é mais para informação de resistir à atividade e vocês já terem feito a atividade. Qualquer informação sobre dúvida do conteúdo, vocês falem comigo no meu privado. Boa aula e até sexta-feira. Ah, gente, só um lembrete. O vídeo Zoom comigo não tá dando certo. Eu não sei se é o meu notebook. Não tá legal, eu não consigo. Eu tava testando e eu não consegui. Mas eu tô vendo um outro aplicativo dentro do vídeo para mim tentar ver vocês, tá legal? Mas por enquanto nisso vai ser a nossa videoaula. Qualquer outra informação em PDF também. Tchau.